Então bom dia a todos os presentes. Vamos dar início a mais uma sessão do Seminário Permanente do SICS Nova. Hoje cabe-me a mim moderar esta sessão. O meu nome é Margarida Pereira, para aqueles que não me conhecem, sou investigadora do SICS Nova e docente do Departamento de Geografia e Planeamento Regional. E os meus colegas hoje responsáveis pela apresentação do projeto Bairros de Cintura, a professora Filipa Ramalhete, também investigadora do SICS, e o professor Nuno Soares, também investigador do SICS. A professora Filipa Ramalhete é também docente da Universidade Autónoma, o professor Nuno Soares, como eu, docente do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Integramos o grupo de investigação Sistemas de Modelação e Planeamento e, por isso, é neste quadro que vamos apresentar um projeto que está a dar os primeiros passos dos bairros de cintura. E a pedir a todos os presentes para desligarem os microfones e depois, no final, poderão naturalmente colocar as questões ou diretamente aos interlocutores ou no bate-papo, que eu tentarei transmitir isso. E também informar que a sessão vai ser gravada e, portanto, quem não quiser aparecer pode desligar a câmara. E sem mais delongas, passaria a palavra aos meus colegas. Professora Filipa, faz favor. Olá, boa tarde a todos, agradeço à Margarida. Se calhar, como há felizmente muitas caras que eu não conheço e nomes de pessoas que também não conheço, apresento-me só mais um bocadinho, só para dizer que eu sou antropóloga da FCSH há muitos anos, no outro século, mas depois mudei um bocadinho o rumo da vida académica e dentro ainda da Nova fui para a FCT e acabei por fazer depois quer o mestrado, quer o doutoramento na área do ordenamento do território. Portanto, acabei por depois, passado uns anos, voltar à FCSH para o pós-doutoramento na Geografia, por ter também um pezinho no Departamento de Geografia e no mestrado de Ordenamento do Território e Sistemas de Informação Geográfica portanto, já há uma série de anos que estou aqui na investigação, que primeiro no EGEO e agora, com muito gosto, no SICS Nova. O meu posto de trabalho principal é o Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma, onde eu já estou há 20 anos, desde que o curso, agora a tempo inteiro, também a coordenar o Centro de Investigação, um pequeno núcleo de investigação que temos no Departamento de Arquitetura, mas que a tempo inteiro já há algum tempo, mas estou desde o início da formação do curso de arquitetura. E só estou a explicar isto porque acho que vai dar para perceber depois também com o projeto que há realmente um cruzamento de muitos olhares e de muitas disciplinas, com todas as vantagens e problemas que isso também nos vai levantando. Pronto, então hoje eu vou ser breve, eu vou partilhar aqui um PowerPoint, mas vou ser breve porque eu gostaria muito sobretudo, que ouvisse, que depois dessemos tempo para ouvir aquilo que o Nuno nos vai dizer do ponto de vista da investigação, mas queria fazer aqui um bocadinho um enquadramento, só para perceberem de onde é que isto vem tudo, mas também para deixar clara a ideia de que, embora este projeto, que o Nuno vai falar um bocadinho mais de seguida, seja um projeto que está, na verdade, a dar os seus primeiros passos, e, portanto, ainda tem muitas coisas que estão em definição e ainda está aberto, e também foi essa a razão principal que nós quisemos trazê-lo aqui, está aberto a novos olhares, a novas participações, a outras colaborações que possam surgir dentro do SICS Nova. Apesar disso, também já tem alguma história. E essa história é também uma história que junta o SICS e o Centro de Estudos de Arquitetura desde o seu início. Portanto, nós já, se calhar quase há uns 10 anos, começámos um projeto que se chamava Bairros em Lisboa,
salvo erro 2011 ou coisa assim, em que trabalhámos de uma forma bastante aprofundada a ideia de bairro, o conceito de bairro, a autodefinição. Na altura fizemos 6 estudos de caso, que são estes que aqui estão, fizemos 600 inquéritos e fizemos muito trabalho em torno desta ideia do bairro, que é uma ideia que é muito... que para as pessoas das ciências sociais é muito evidente que tem muitos sentidos, e que é muito utilizada, e na altura era muito utilizada na promoção da cidade e em tudo o que era documento estratégico. Logo, isto foi logo a seguir à Carta Estratégica de Lisboa, mas depois, por exemplo, os arquitetos fogem da palavra bairro porque é uma palavra muito difícil e o bairro é de gerir, e portanto no ponto de vista do planeamento e do ordenamento é muito invisível, e nós começamos um bocadinho com isto, juntando vários olhares, na altura com a equipa também do IRU, em parceria com eles, e isso tem sido uma premissa sempre muito presente em todos os nossos projetos, é que tentamos sempre juntar parcerias de vários tipos de instituições, e portanto trabalhamos, pronto, isto está tudo publicado na revista do Centro de Estudos, no estudo prévio, depois se tiverem curiosidade de ir ver um bocadinho melhor aquilo que nós fizemos. E trabalhámos muito o bairro, andámos muito em torno de Lisboa e da história, da geografia, do urbanismo de Lisboa, e aquilo que nos acontecia muitas vezes é que dizíamos, então, mas há coisas que não são bairro, então e o não bairro? E então, durante 4 anos, trabalhámos o não bairro, que é uma das avenidas principais, muito pouco estudada, de Lisboa, a Almirante Reis, e fizemos um trabalho assim, bastante intenso, já em parceria, nesta altura, já com o SIX, já também incluindo na equipa o professor Luís Batista e o João Pedro Silva Nunes, e fizemos enfim, uma publicação que saiu no ano passado, em plena pandemia, e que resulta também de mais um olhar sobre um tema pouco estudado. E tem sido um bocadinho tem sido um bocadinho aquilo que nos tem movido. Tem sido, neste caso, no caso destes projetos, que são especificamente sobre a cidade de Lisboa, tem sido aprofundar com olhares que não se esgotam, mas que são novos olhares, áreas da cidade que, apesar de serem muito faladas, estão, do nosso ponto de vista, ainda pouco trabalhadas, ou quando estão trabalhadas só na história, por exemplo, e não na geografia, e há pouca interligação dos vários olhares. E tem sido um bocadinho isto que nos tem movido. E o ano passado, depois de finalizarmos o Almirante Reis, decidimos voltar ao tema dos bairros, e repegar um bocadinho, mas já não nos bairros que tínhamos trabalhado antes, obviamente, mas interessava-nos sobretudo a Lisboa, da transição da Lisboa monárquica para a Lisboa republicana, os bairros da zona industrial, desta expansão de Lisboa que também é um tema e ainda com muito por explorar. E voltámos a pegar no tema dos bairros. Pegámos logo de início em Benfica, Campolide, que estão aqui a reconhecer, espero, não é? Ali o nosso edifício, Campolide e Marvila, e voltámos ao trabalho de campo, a fazer inquéritos em Campolide. Depois a pandemia afastou-nos do trabalho de campo, e continuámos, enfim, a explorar um bocadinho por aqui, mas ainda sem ter exatamente um tema claro de uma espinha dorsal que nos guiasse muito neste novo projeto. Em simultâneo, a turma da professora arquiteta Inês Lobo, do 5º ano da Autónoma, com quem nós já tínhamos trabalhado no Atlas de Almirante Reis, começou em projeto a trabalhar a linha de cintura interna. E nós começámos a conversar sobre isto e a perceber que havia uma série de pontos de contacto entre os temas que nós estávamos a querer com estes bairros da transição do século XIX para o século XX e esta linha de cintura, que está muito invisível. O Nuno já vai falar mais sobre isso. E então fizemos aqui assim um exercício que ainda está em curso, ainda tivemos uma reunião esta semana e ainda estamos a mastigar muito estes temas, que chamamos os bairros da linha de cintura. E estamos neste momento a aprofundar isto com esta, lá está, isto só assim para mostrar um bocadinho, só assim umas imagens para aguçar o apetite,
e estamos neste momento com uma equipa que junta para já, neste momento, pessoas da história, da geografia, da arquitetura, a olhar para esta linha. Os alunos do 5º ano estão nas suas dissertações de mestrado, a turma da UAL e também um grupo de alunos do ISCTE a trabalhar este território e, portanto, estamos a pesquisar, a aprofundar, a desenvolver e a tentar perceber um bocadinho melhor como é que vamos abordar este tema. Convidámos para membro da equipa o Duarte Belo, que é um fotógrafo que não sei se que é arquiteto, mas que tem um pé muito assente na geografia, trabalhou muito sobre o espólio do Orlando Ribeiro, e fomos também integrando alguns alunos no projeto e no trabalho de campo, que eram alunos de arquitetura, agora mais recentemente uma aluna do mestrado de ordenamento do território, de urbanismo sustentável e ordenamento do território da Nova, e portanto estamos assim. E eu queria contar, peço desculpa se me alonguei, queria contar um bocadinho a história para, por um lado, mostrar que isto é um trabalho que tem uma linha de pensamento que já nos acompanha há alguns anos. Por outro lado, que é uma fase exploratória, mas enfim, na qual nós já trabalhamos alguma coisa. Uma coisa que eu já agora, gostava de dizer é que nenhum destes projetos foi financiado pela FCT, nem candidatado, e que o que nos tem dado, se calhar menos verbas para fazer as coisas, mas também muita liberdade para a forma como as coisas evoluem e para a forma como vamos gerindo as colaborações, as parcerias, como vamos integrando quem traz novas ideias e, portanto, tem sido desse ponto, e temos cumprido sempre todos os objetivos, claro que nos custa um bocadinho, às vezes temos que ir buscar energias e financiamentos a sítios diversos, mas se calhar não entra naquele circuito clássico dos concursos que nos assombram a vida, mas também é possível fazer investigação e avançar com recurso a outros meios e eu acho que os tempos são tão difíceis que também gosto de deixar um bocadinho esta mensagem de que, apesar de tudo, acho que quando há verdadeiramente interesse científico, é aquilo que nos move a todos, depois nós conseguimos arranjar os meios para as coisas acontecerem. Eventualmente demora mais tempo, custa mais em alguns aspectos, mas os resultados não são de todo piores, às vezes até são mais interessantes, porque não têm que cumprir prazos tão rígidos e algumas coisas que são estipuladas que às vezes nos partilham um bocadinho. Pronto, Nuno, vamos para a linha de cintura. Vamos então para a linha de cintura. Bom dia a todos, vou partilhar a tela. Partilhar a tela com o quê? Estamos todos a ver, creio, certo? Bom, vamos começar a falar um bocadinho sobre a linha de cintura. Esta linha de comboio é uma linha relativamente um bocadinho invisível dentro da cidade. Há sítios em que ela está mais presente, há sítios em que ela está praticamente ausente. É uma linha que tem uma história interessante, é uma história, enfim, já longa, 1888. Tem um traçado semicircular, liga todas as linhas radiais que têm o términus em Lisboa e cruza também todas as linhas de metropolitano contemporâneos. Quer dizer que tem, digamos, uma excelente posição no contexto da cidade. Ela é pouco conhecida, a maior parte de vocês, se calhar, não a conhece. Ela tem vários segmentos bastante diferenciados. Uns mais qualificados e outros não tanto qualificados, ou mesmo desqualificados, se quiserem. É uma linha que começa, como víamos anteriormente, no mapa anterior, ela tem podemos dizer que o seu início é em Alcântara e o seu término é algures, em Marvila, Braço de Prata, e aí faz a ligação com o eixo, com a linha do norte.
Esta linha aparece num determinado contexto temporal, que já foi referido, e liga claramente os dois grandes núcleos industriais da cidade oitocentista. O Val de Alcântara, um grande núcleo industrial com o seu prolongamento natural até Belém e até toda a faixa portuária envolvente, e liga depois Marvila, Chelas, Marvila e Braço de Prata, que é igualmente o segundo núcleo industrial desta cidade oitocentista. Dois vales que delimitam, ou digamos, ou condicionam a expansão da cidade de Lisboa, tanto para o Oriente como para o Ocidente, retardam-na, a sua expansão para o Oriente e o Ocidente são retardados de alguma forma, até se vencer claramente estes dois vales. O Vale de Alcântara só é vencido em termos rodoviários, com a construção do viaduto, do Duarte Pacheco, e o Vale de Chelas vai se manter até, enfim, pouco cobiçado, pouco desejado até muito tarde, e portanto vai manter, digamos, a sua marca industrial e uma marca não ocupada ou vaga, ou, enfim, pouco interessante até tarde. Bom, a linha é pouco visível em alguns casos. Aqui temos a rede de, enfim, uma infografia interessante. Nós temos aqui, começamos aqui em Alcântara Terra, não é? Toda esta linha que dá suporte, obviamente, até aqui, dá suporte a um conjunto de outras linhas, a linha de Sintra, por exemplo, que tem o seu término atualmente, enfim, no Oriente, mas podemos apanhar em Alcântara o comboio, tanto para a Zambuja como para a Castanheira do Ribatejo. Portanto, ela tem função, é útil, mas nem sempre é muito utilizada, ou é só utilizada em determinados segmentos, dito de outra forma. É o que está aqui a cinzento e que vai até a Castanheira do Ribatejo, embora se possa fazer ligações, por exemplo, na Gar do Oriente ou em Sete Rios, com ligações ao metro e por aí fora, ou com a linha de Sintra. A linha de Sintra não vai só até ao Recio, ela tem atualmente uma outra deriva, chamemos-lhe assim, que aproveita a linha de cintura e vai até à estação do Oriente, está bem? É uma linha que corresponde a um resto passado, que é uma linha muito utilizada por mercadorias, também tem componente de passageiros, mas não era tão importante, e passa pelas traseiras, digamos, da cidade de Lisboa. Estas traseiras, enfim, depois vão sendo ultrapassadas. Faz essa ligação Oriente-Ocidente, e tem, digamos, estes dois grandes vales, um Oriente e outro Ocidente, correspondendo claramente ao Vale de Alcântara e ao Vale de Chelas, e no meio tem o grande Planalto Setentrional, onde estão as Avenidas Novas, que é, digamos, toda esta área relativamente plana, que vai do Saldanha até Lumiar, até Benfica, até Carnide. Portanto, é aqui que se vai desenvolver a cidade a seguir, enfim, depois do século XIX. Estes dois vales já os foram referidos. Há estações que desaparecem com a modernização desta linha. Duas estações desaparecem claramente. O que é que aconteceu agora? Tá bem, ok. Estávamos, portanto... Saltou para o primeiro slide, Nuno. Foi? Por razões... é o que eu estou a ver, é o primeiro slide. Sim, estou a ver também. O que é que aconteceu aqui? Peço desculpa. Creio que estávamos aqui. E agora, estamos todos a ver? Está tudo certo, sim, sim. Portanto, há duas estações que desaparecem pela própria modernização, pela própria proximidade ou não utilização. Portanto, o rego é claramente anulada, a estação, o apiadeiro, perdão, e ele, digamos, passa, e Chelas também mais tarde desaparece. Há três estações que são muito importantes e que ganham um protagonismo enorme nos últimos 20, 30 anos. Sete Rios, Entre Campos e Roma, Alvalade. Fundamentalmente porque a linha Fertagos, portanto a ligação a Setúbal, chega a Lisboa e ela só consegue ir até Roma, Alvalade. A grande ambição de todos os utilizadores é que ela chegue ao Oriente, mas ela tecnicamente ainda não pode lá chegar, não tem forma dos comboios regressarem pela linha, enfim, fazer um bocadinho a agulha, mas Sete Rios, Entre Campos e um bocadinho menos, mas também importante, Roma, Alvalade, ganham importância.
Isto é, digamos, a criação, o reforço da centralidade de todo o núcleo terciário contemporâneo da cidade de Lisboa. Já não está na Baixa, o núcleo terciário foi subindo ao longo do eixo, chamado eixo central, ainda são Marquês de Pombal, Fontes Pereira de Mel e Saldanha, e o seu prolongamento para as Amoreiras, e, portanto, todo o núcleo terciário da cidade está, hoje em dia, neste planalto central, com pequenas exceções. Há depois um outro núcleo terciário na cidade de Lisboa, que não está neste momento tão bem servido, tem que se fazer depois a ligação em Sete Rios ou Entre Campos, que é a Estação do Oriente e o núcleo daí. Ela, particularmente, parece-nos, e isso aqui é a linha claramente de investigação, que esta linha não participa diretamente na expansão da cidade para norte. Também parece-nos que não terá promovido a criação de nenhum bairro em particular. Não quer dizer que não sirva alguns bairros, mas a sua ligação a bairros mais antigos, chamadas pré-existências, ou bairros mais antigos, de uma forma simples, é mal feita, é mal articulada. Campolide não está articulado com Campolide, a estação de Campolide não está articulada, um está na parte baixa e outro na parte alta, a articulação é baixa. O Rego, enfim, talvez eventualmente alguma coisa, mas a sua articulação com as Avenidas Novas é um bocadinho mais deficiente, e mesmo com o Arieiro, Alvalade, ela, digamos, tem pouca expressão. Inclusivamente é um dado, uma pequena curiosidade, é o último meio de transporte a ser introduzido no passo social da cidade de Lisboa, é, digamos, esta linha de cintura. Ou seja, não fazia nenhum sentido, quer dizer, no passado nós estávamos, por exemplo, em Sete Rios, queríamos ir para o Oriente, se tivermos ali um comboio a passar, em pouco mais de 12, 13 minutos estamos no Oriente, mas no passado o passo social não dava para essa ligação. Hoje em dia já dá, felizmente, e é a ligação mais rápida para chegar ao Oriente, por exemplo, mais rápida, claramente, que o metropolitano. Não se consegue ver isto aqui, está aqui isto, não é? Portanto, o que nós vamos estudar é basicamente as margens desta linha, que se tem modernizado, e com uma ideia de partida. Esta linha pode servir de suporte a uma coisa que é importante, que a cidade tem perdido ao longo do tempo. Todos nós falamos que a cidade perde população, isto claramente que é evidente, mas tão importante como isso é que a cidade tem perdido a capacidade de criar riqueza, de produzir. Bom, a produção tem saído ao longo de várias décadas para a periferia. Ora bem, estamos no momento de poder repensar e enfim, tentar inverter essa tensão, essa saída da produção e saída da criação de riqueza. Esta linha e as suas áreas envolventes têm um potencial enorme. Já não se fala tanto hoje em dia em construir de raiz, hoje em dia temos muito mais que reutilizar e reconstruir ou refazer parte daquilo que ficou abandonado. E tanto no Vale de Alcântara como no Vale de Chelas, nós temos ainda um património perfeitamente em ruínas, profundamente degradado, mas que é possível de recuperar no sentido de incentivar a produção. Esta produção será uma produção de cultura, de indústria, de tamanho terciário, mas esta linha pode ser um pouco essa ligação entre os ditos dois vales e o grande planalto. Isto não anda. Ora bem, isto aqui, bom, estes mapas aqui, enfim, era só para falar da concordância, mas isto não tem grande importância. Vamos ver algumas imagens, por exemplo, este mapa assinala, por vezes há muitas falsidades no meio disto, assinala aqui uma estação das Laranjeiras entre Sete Rios e o Rego. O mapa não é muito antigo, nós vemos pelo desenho da Praça de Espanha, mas essa estação nunca chegou a existir. É, por exemplo, muita da informação que corre. Mas, olhando um bocadinho e muito rapidamente para o passado, este mapa é de Silva Porto, 1911, é um mapa muito interessante, é um mapa que tem a linha de cintura, para aqueles que não estão tão familiarizados com ela, eu vou, digamos, assinalar, esta é Campolide, não é? Sim. E temos ainda aqui a Ribeira de Alcântara, bem desenhada, e ali. Mas Campolide, e aqui este edifício já é mais fácil de identificar, é a penitenciária, que é o edifício onde está o Six Nova. A ligação entre a alta e a baixa aqui praticamente, não direi que é omissa, mas está dificultada. Aqui já estamos a falar um bocadinho atrás, estamos a falar de Alcântara,
a estação de Alcântara, aqui ainda à ribeira de Alcântara a céu aberto, aqui já é o cemitério dos prazeres, aqui das necessidades. Aqui, digamos, é a linha de cintura, novamente, a chegar à parte oriental. Reparem, chamo a vossa atenção com o grande avanço que a cidade fez sobre o rio. Tudo isto, hoje em dia, é área aterrada, de colmatação antrópica, feita pelo homem. Não há colmatação natural aqui, nesta frente de rio, mas é interessante também percebermos como é que também a cidade cresceu sobre o rio. Avançou sobre o rio. Isto aqui não tem. Isto é a parte também, isto é o cemitério do Alto do São João, esta aqui é Val de Chelas, e tal linha de cintura que há pouco vos falava. Aqui depois a linha do norte, em direção a Santa Apolónia, Vila Dias, e todo o vale que há pouco vos referenciávamos, o vale de Chelas, com todo o seu manancial industrial. Não é só este vale, mas é uma forma geral de designar vale. Efetivamente, há aqui também um grande enfiamento industrial, enfim, bastante importante, inclusivamente que utiliza vários conventos, o que é uma curiosidade interessante na cidade de Lisboa. Aqui é a parte central da linha de cintura, a passar as Avenidas Novas, aqui é a Avenida da República, a atual 5 de Outubro, Campo Pequeno, e o sítio onde está hoje a Faculdade de Ciências Sociais Humanas, o Hospital Curi Cabral. Vamos só ver um pormenor que está aqui engraçado, é que há aqui uma saída da linha de cintura em direção ao mercado abastecedor, ao mercado de gado de Lisboa, que ocupa, grosso modo, o espaço hoje referenciado habitualmente como terreno da antiga Feira Popular. Aqui está. O mercado servido, obviamente, por esta linha de comboio. Aqui está a linha de comboio, este é o mercado, esta é a 5 de Outubro, na altura não tinha a designação 5 de Outubro, naturalmente. Este edifício ainda, pelo menos creio que existe, e este aqui ainda existe mais, este lá. Aqui já é uma leitura sobre a estação de Campo Lido. Mais algumas imagens. Digamos, uma ligação que já desapareceu, que foi deitada abaixo em Alcântara, uma ligação pedonal que existia entre Alcântara Mar e Alcântara Terra. Foi pena ter deitado abaixo isto, porque dava para fazer uma boa intervenção tipo Nova Iorque. Aqui é um dos túneis que vem de Alcântara, em direção a Campo Lido. Mais algumas imagens. Tudo isto tem... isto é Marvila, estação de Marvila. Olha, aqui está o velho mercado de gado, onde estaria a Feira Popular. Aqui já vemos o viaduto da Avenida da República totalmente resolvido, e quando digo totalmente resolvido, porque no passado a situação não estava resolvida. Aqui está a ser construído. Aqui já é uma versão mais recente, mais contemporânea, do mesmo viaduto, mas ali a Avenida da República estava interrompida. Aqui está. Este é da Avenida 5 de Outubro, na altura chamava-se António Maria Avelar. Aqui está, a 5 de Outubro, a Avenida da República chamava-se Ressano Garcia, naturalmente, e aqui mais algumas imagens das atuais estações. Isto, enfim, está aqui a mais... E aqui. Isto é engraçado porque este aqui isto aqui é a linha de cintura, passa aqui por trás daquilo que chamamos hoje Praça de Espanha. Este é o quarteirão onde está hoje a Fundação Carlos Gulbenkian, a residência do embaixador, não é a embaixada, é a residência do embaixador, e aqui só uma mera curiosidade, a faculdade estará aqui, e quando vocês ouvem falar em rego, é esta linha d'água que está aqui, está bem? E que passa exatamente na extrema entre o Hospital Curi Cabral e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Só para terminar, aqui já é um mapa muito de 38, que tem a linha de cintura, que é o mais interessante, mas tem aqui uma linha que foi projetada da metropolitana, que nunca se construiu. Enfim, é uma mera curiosidade, para percebermos que isto é sempre uma cidade que está em mudança, como qualquer cidade, e que o que nos interessa muitas vezes acompanhar é mesmo esta mudança. Mais algumas imagens, enfim, desta linha que é muitíssimo interessante. E digamos que basicamente as linhas de partida são estas: estudar a envolvente
estudar a área que está em torno da linha de cintura. Eu posso, se calhar, deixar de partilhar isto. Se calhar, estão-me a ver agora? Sim. O que nos interessa é claramente perceber como é que esta linha de cintura se poderá, digamos, integrar mais, fundamentalmente nos 2 vales extremos, no sentido de trazer mais riqueza à cidade. Vamos ver depois como é que é a ligação com os bairros, vamos ver se confirma ou não, se há ou não algum bairro que foi promovido em determinada altura com este novo meio de transporte, revolucionário seguramente à época, que depois entrou, enfim, em alguma decadência, mas que hoje em dia ganha importância. E ganha importância pela sua possibilidade de ligar à margem sul, via Fertagos, e também porque a linha de Sintra começou a fazer uma deriva em Benfica e que vai, hoje em dia, servir as Avenidas Novas e vai até à Gare do Oriente. Ou seja, há um menor peso da linha de Sintra a terminar o Cossio em detrimento desta nova centralidade e destes novos lugares de emprego, fundamentalmente terciários. E, portanto, basicamente é este o quadro de partida para uma nova exploração. Muito obrigada. Bom, temos aqui uma série de pistas interessantes para debater. No fundo, o que os nossos colegas nos apresentaram foi uma área da cidade numa perspectiva que é pouco conhecida, portanto, tendo a linha de cintura como o elemento âncora de partida para esta análise em termos de transformação urbana da cidade. Gostaria de enfatizar 2 ou 3 pontos que me parecem interessantes. Por um lado, o facto de ser uma via que foi construída, sobretudo, com uma finalidade que era transporte de mercadorias e apoio à atividade industrial, naturalmente que nunca teve um papel tão importante no transporte de passageiros, e isso também é interessante para justificar porque é que, em termos urbanos, de desenvolvimento da urbanização, ela não foi ancorada nesta via, apesar de, estava-me aqui a ocorrer, que em algumas situações, Rego é um exemplo, surgiram bairros de barracas, não é? Ou seja, nas áreas, não forçosamente ligado à linha, mas também ligado à atividade industrial que era gerada na sua envolvente. E isso é interessante porque se a urbanização formal não foi estimulada por esta infraestrutura, pelas suas próprias características, de facto a população mais pobre, que não tinha capacidade de aceder ao mercado normal, vai exatamente tirar partido dos espaços livres, normalmente nas áreas de servidão à infraestrutura ferroviária, para ir construindo, enfim, alojamentos informais, na altura barracas, vamos usar o termo que tradicionalmente utilizamos para esse tipo de construções, e encontramos situações dessas, algumas já não existem, não é? No caso do Rego, sabemos todo o bairro, portanto houve processos de realojamento que abrangeram aquela área ali próxima da faculdade, mas não, acho também interessante não se esquecer disso, não é? Portanto, ou seja, a urbanização formal não foi gerada diretamente, e percebe-se porquê, porque no fundo esta infraestrutura com outra finalidade, mas a urbanização informal, urbanização com aspas, a ocupação informal ocorreu em algumas situações e perdurou durante décadas, não é? Muito desses bairros vieram só a ser resolvidos, por exemplo, no Programa Especial de Realojamento, já nos anos 90, portanto já num outro contexto, mas enfim, eu não quero, para já são os meus comentários, gostaria ainda de fazer mais algumas reflexões, mas para já iria passar a palavra à assistência para quem quiser intervir. Sim? Não sei se posso pôr uma questão. Sim, faz favor. Pronto, eu chamo Fernando Mato Rodrigues, sou do Laboratório de Habitação Básica do SICS Nova da Universidade do Minho. Estamos a trabalhar aqui na área do Porto e Guimarães com a equipa do laboratório, que é eminentemente uma equipa de terreno, portanto, que trabalha com a antropologia aplicada e com a arquitetura e a engenharia e a sociologia.
Eu gostava de pôr algumas questões, quer dizer, nós temos debatido com isto, estivemos a trabalhar com as ilhas, mas agora estamos desde 2000 para cá, que estamos a trabalhar com bairros de ocupas de comunidades africanas que ocuparam os antigos bairros industriais da cidade industrial do Porto. O processo da desindustrialização, que também é visível no trabalho que vocês apresentaram, e muito bem. No Porto acontece exatamente o mesmo, as cidades metropolitanas vão passar por um processo de desindustrialização, e eu gostava de pôr a questão que é se ainda nesta linha, que é muito interessante, eu gostei imenso da apresentação, a Margarida Pereira pôs já a questão que eu ia colocar, que é a questão dos ocupas e das ocupações informais, e de que forma, pronto, nós temos privilegiado e temos defendido que estas ocupações não devem ser sujeitas ao princípio do PER de 1993, portanto consideramos que é perfeitamente tem um custo social muitíssimo grande e até económico, com a desvitalização das zonas de ocupação informal. Eu gostava de saber se vocês têm deparado com situações de bairros de ocupas. Aqui no Porto, essencialmente, são casais novos ou casais oriundos das ex-colónias, portanto, que ocuparam estas zonas, ocuparam os antigos bairros e até alguns bairros industriais, portanto, que foram abandonados, até foram abandonados muito antes do processo da desindustrialização, alguns, portanto, com o envelhecimento, outros foram ocupados em 74 e outros foram ocupados já com a crise subprime. Portanto, nós assistimos que alguns destes bairros foram novamente reocupados, alguns deles foram vandalizados pelas políticas de realojamento e deslocalização e de entaipamento do PER, que foi uma política perfeitamente atomizada, de grande segregação. Eu gostava de saber se no vosso programa vocês têm implícito, digamos, esse direito ao lugar, esse direito à habitação por parte dessas comunidades, se é que elas existem, não é? Era a minha pergunta e obrigado, gostei imenso. Posso? Sim, acho que é melhor responder logo. É fácil. Esse fenómeno não ocorre na cidade de Lisboa. Pode haver um caso pontual ou outro. Não, pode haver, mas não acontece. Embora exista imenso património abandonado nesta área. Estou-me a lembrar da antiga escola industrial Afonso Domingos, e é muito engraçado que as escolas marcam pela sua especificidade o território, ou seja, onde é que estão as escolas industriais? Nas bolsas industriais. Esta, a de Marvila, Afonso Domingos, é em Marvila, está abandonadíssimo e está devoluto. Pode haver lá um ocupa? Pode, mas não há fenómeno, o fenómeno não tem expressão. Está bem? Portanto, não temos nem bairros, quando muito um alojamento ou outro, é eventual, mas não há expressão, não há conhecimento de... Não há conhecimento. Não quer dizer que não possa acontecer. Obrigado. Até se calhar só acrescentando aqui, nos últimos anos, na zona do Vale Oriental, embora ainda não seja tão expressivo como se calhar noutras zonas da cidade, mas tem havido o inverso, não é? Alguma gentrificação e pressão imobiliária naquelas zonas, e alguma, nesse sentido, respondendo ao que o Fernando está a dizer, tem havido alguma pressão para deslocação da população. Quando o Nuno estudou, fez assim um bocadinho mais de observação de campo ali na zona de Marvila, e não é tão, se calhar não é tão noticiado como tem sido na zona mais central, na Baixa, ou naquelas zonas mais centrais de Lisboa, mas é uma tendência que na zona oriental se tem sentido. Ainda não é, também não temos assim dados muito concretos, nós estamos muito ansiosos pelos próximos censos, não é? Que vão ser este ano, que nos vão permitir quantificar aqui algumas coisas que nós vamos vendo tendências e um caso ou outro, mas que não temos muita noção da expressão quantitativa disto. Mas claramente, primeiro pela Expo, não é? Mas depois houve ali um fenómeno de alastramento em toda a zona oriental, que cria ali assim algumas situações de conflito localizado, tentativas de deslocação de alguma população a viver em aluguer,
mas o Nuno conhece 2 ou 3 casos concretos e pode, não tendo assim dados ainda estatísticos, mas pode dar alguns exemplos. Mas comparando os dois vales, e pegando no que a Filipa disse, enquanto que a parte oriental está num processo de gentrificação, enfim, mediano, mas com capacidade imensa para avançar, o Vale de Alcântara não tem nenhum potencial para isto. Tem uma marca de realojamento muito forte e não, tirando aquele núcleozinho inicial, enfim, muito mais próximo do rio, e isso aí será, enfim, luxuoso, será, enfim, de grande visibilidade. Tudo o que está para trás, para montante, não tem, até hoje, não tem nenhuma potência para a gentrificação. Até porque, se me permitem, também é um espaço muito condicionado, porque... Sim, tudo passa ali, tudo passa ali. Uma série de infraestruturas, portanto, há pouco espaço livre para permitir intervenções com dimensão. E mesmo as fábricas que existem abandonadas... Temos a tarde de Alcântara, quer se queira, quer não, é um elemento negativo, apesar, mesmo que funcione bem, mas pesa sobre aquele território. É evidente que Alcântara, se viesse a ser e é uma área, como nós sabemos, também tem problemas graves de inundações em situações de pico de precipitação. Portanto, enfim, só se fosse objeto de uma intervenção de fundo para a requalificação da Ribeira de Alcântara, eventualmente aí, mas isso seria num contexto já de uma mega operação de regeneração urbana, que não sei se é prioritário para o município, não é? Sim, mas há espaço livre, por exemplo, perto do bairro da Serafina e da Liberdade, terrenos da Câmara que vão a mercado, mas ninguém solicita, ninguém chega à frente. Mas tem uma exposição lindíssima sobre o vale, mas até hoje ninguém quis comprar. Mas são áreas com acessos locais com algumas limitações. Opa, Margarida, eu sei, eu conheço, já fiz lá o trabalho, os meus alunos já fizeram lá estudar aqueles bairros. E os acessos penso que podem ser um constrangimento, mas enfim, depois podemos falar disso. Falar sobre isso, está bem, sim senhor. Já agora só uma nota sobre os ocupas, de facto, nós em Lisboa nos últimos anos não temos tido muito, pelo menos o fenómeno não tem tido dimensão que venha, enfim, que exponha muito a situação. Tivemos muito isso, sobretudo não só em edifícios antigos ou áreas industriais antigas, como também em edifícios que estavam a ser construídos e que foram abandonados em toscos, e houve uma série de ocupações, mas em municípios da periferia, que eu conheço, alguns deles... É tudo muito datado, não é? Exatamente, mas já é num período marcado, estamos a falar nos anos 90, normalmente. Mais intervenções? Alguém circula nesta linha? Alguém já apanhou o comboio em Alcântara e foi até Ribeira? Posso fazer umas perguntas, professor? Diga. Ora bem, eu gostava de perceber uma coisa que é, já, isto é um estudo que vocês estão a fazer, ou que alguém está a fazer, mas eu gostava de saber mais exatamente em que parte específica da zona de cintura, da linha de cintura, é que vão trabalhar. Porque, pelo que eu vejo, eu conheço minimamente bem a ferrovia em Lisboa e os locais em Lisboa, e há de facto zonas que não se pode fazer grande coisa em Lisboa, à volta dessa linha de cintura. O único local onde se pode fazer alguma coisa é, de facto, em Chelas, Marvila, até o Braço de Prata, que é, aliás, onde acho que elas estão a fazer algumas coisas. A Câmara está lá a pôr uma frente ribeirinha muito bonita, e muito ampla e muito luxuosa, como o professor disse aqui há poucos, e portanto logo atrás temos o bairro de Marvila, bairros sociais de Marvila e tudo mais. Portanto, primeiro gostava de saber, portanto, quais é que são as expectativas concretas de trabalho concreto, os locais concretos de intervenção, e se realmente há propostas novas de criação, por exemplo, de zonas habitacionais novas ou de zonas de economia novas. Eu acho que já tive a oportunidade de falar isso com a professora o semestre passado, que de facto acho que Alcântara-Mar, Alcântara-Terra, toda a zona de Alcântara é de facto muito pobre em termos de economia e que poderia ser um polo de desenvolvimento a apostar em concorrência, digamos assim, concorrência obviamente saudável com o Oriente. E por exemplo, o bairro da Horta Nova, que acho que é um espaço que também pode ser para competição económica. E, portanto, eu gostava de saber isto, e portanto, ou seja,
porque de facto o Val de Alcântara e o Val de Chelas, aqueles são espaços muito estreitos, não é? Temos ali o bairro, não sei se é assim que designa, mas enfim, o bairro de Ceuta, que é muito degradado, é mesmo, portanto, nós no Porto nos chamamos bairro, aquilo que é mesmo bairro, enfim, degradado e com condições péssimas e com pessoas também com difíceis capacidade de integração. Portanto, aquilo não tem de facto valorização nenhuma, como a professora disse agora. Tem lá hectare, pode estar próximo do Monsanto, tem lá umas hortas urbanas, mas de facto não há espaço para expandir muito em termos de habitação. Cláudio. E o mesmo sucede no Vale delas. Sim, professor. Cláudio, o Val de Alcântara, que você conhece, é por onde passam os carros. Depois tem por trás, tem imensos edifícios industriais, veja isso no Google. Tem imensos edifícios abandonados. Sim. Não são imensos, quer dizer, mas tem alguns e tem muito, digamos, ou seja, são ruínas que dão perfeitamente para serem refeitas, integradas e recuperadas. Mas a minha questão, para a atividade. Refeitas, ou seja... Diga? Mas não há outro espaço para fazer isso? Porquê é que não podemos simplesmente deixar aquilo, por exemplo, fazer outras coisas, se não reabilitar? Portanto, se aquilo tem poucos acessos, Não, autocarros passam lá. Cláudio, não diga que tem poucos acessos. Aquilo tem uma acessibilidade notável, o Val de Alcântara. Tem património que é possível ser reabilitado, recuperado, e, portanto, podemos começar a pensar nele. Portanto, mas ainda estamos numa fase meramente exploratória. O Val na parte de Chelas, Marvila, há mais espaço, estou perfeitamente de acordo. Mas também há imensos edifícios industriais de grande porte que estão perfeitamente em ruínas. Está a ver? Depois há as Matinhas e depois há o hub lá de Marvila. Aí, digamos, o diamante é maior. O diamante de Alcântara é mais pequeno, mas tem potencial. E tem também potencial, mas é mais pequeno. São duas, um é maior do que o outro, está a entender? Mas todos têm boa acessibilidade e tudo isso se melhora. São esses. Sim, são esses. São esses dois núcleos de implantação. Depois também temos Campolito, que também tem imensas coisas, tem imenso espaço. Depois entramos de Sete Rios até Romarieiros, estamos na parte da cidade, no Planalto. E aí, digamos que aí podemos melhorar, digamos, a relação das estações, que podem não serem as melhores. Por exemplo, a estação de Roma-Alvalade, a solução que ali foi encontrada é uma coisa pode ser melhorada claramente, mas pronto, quer dizer, aí há menos intervenção, aí é a parte do terciário puro e duro. Agora ligar com mais criatividade, mais indústria, e quando falamos de indústria, falamos de indústrias contemporâneas, falamos de muito mais ligado com o design, muito mais ligado com a produção artística e outras formas de produção urbanas. Portanto, digamos, não temos ainda soluções. Temos um objeto e vamos fazer propostas, provavelmente. E vamos estudar, ver quais são as densidades, quem é a população, que tipo de... Faltou-me aqui um mapa que, enfim, peço desculpa, mas essa versão do PowerPoint que apresentei é uma antiga e não é a mais recente. Falta aqui o mapa da área envolvente à linha, que vamos estudar, para saber o tipo de características que esta cidade tem, que esta linha tem. Isto é quase como um cinturão. É estudar a cidade por digamos, linhas concêntricas ou faixas concêntricas. E isto é interessante. Depois há uma outra faixa da linha de cintura até ao limite da cidade. É outra forma de olhar para a cidade. Mais nada do que isto. Não temos a intenção de descobrir a roda, está bem? Eu se calhar acrescentar, não sei, nós temos aqui, ela não está com a câmara desligada, mas temos aqui a arquiteta Júlia Varela, que é uma das professoras do quinto ano do nosso quinto ano de projeto, e se ela, não sei se ela pode depois ligar a câmara e dar alguns exemplos de alguns trabalhos que os alunos estão a desenvolver. Naturalmente são trabalhos académicos, não é? Portanto, são as dissertações de mestrado, e eles vão pegando em vários pontos desta linha e desenhando e pensando em possibilidades. Mas uma coisa que tem a ver com aquilo que o Cláudio disse, e também na sequência do que o Nuno está a dizer, é que esta linha, além desta invisibilidade que a vai marcando, também, de alguma forma, constituiu e ainda constitui uma barreira na cidade. E, por outro lado, também é um conjunto de
más ligações, de coisas mal resolvidas, na maior parte dos casos, de deficiente ligação às zonas habitacionais envolventes. Portanto, ainda não é toda igual, não tem exatamente sempre as mesmas características, mas é uma coisa com a qual nos temos deparado bastante, é esta dificuldade de ligação. E a nós parece-nos, pronto, ainda não nesta fase, não é? Mas interessante pensar um bocadinho nas possibilidades daquilo que estes espaços, e é o tema dos alunos da Autónoma que estavam a trabalhar, para este ano, era onde é que nos vamos encontrar no futuro, e é de alguma maneira pensar o que é que poderá ser o futuro destes espaços e destas estações e destas ligações, umas existentes, outras inexistentes, outras existentes mas não muito eficientes, e tem sido assim um bocadinho pensar, pronto, além de estudar a situação de referência, evidentemente, mas também pensar um bocadinho que possibilidades é que isto pode trazer para uma economia futura da cidade, para uma maneira diferente de organizar, porque nós estamos a assistir, por exemplo, em Marvila, pertíssimo da linha, existe uma fábrica, hoje em dia, atualmente, a fábrica da padaria portuguesa, não é? A padaria portuguesa é aquela aqui em Lisboa, não é? Grande fenómeno de expansão das padarias da capital nos últimos anos, e a fábrica de pão deles fica não no antigo edifício industrial, mas na zona industrial. E também nos interessa um bocadinho pensar nisto, não é? Pensar, nós agora com a pandemia temos discutido muito em voltar a centrar as atividades na cidade, não é? Nas questões da proximidade, na produção. Nós tivemos uma aluna que trabalhou o ano passado, fez uma dissertação de mestrado de arquitetura muito interessante sobre a questão da produção rural dentro da cidade, que é um tema que não é só a questão das hortas, mas da produção mesmo. Portanto, há assim uma série de temas, porque muitas destas zonas ainda têm espaço com potencial rural, não será rural hoje, mas com algum potencial. E interessa-nos um bocadinho discutir estas possibilidades também, e acho que não é a linha muito diferente, não é? Ao longo de todo o seu percurso. Curiosamente liga as duas grandes zonas industriais de Lisboa, passando depois pelo nosso planalto burguês, não é? Mas interessa-nos muito também pensar um bocadinho no que é que estes espaços podem significar no futuro. Houve uma série de linhas que foram extintas, mas esta não será o caso, não é? Pelo menos não está previsto. E ganhou importância em termos de... E agora, como dizia o Nuno, ganham importância para o transporte de passageiros, que não tinha, era praticamente inexistente até à possibilidade de se poder circular com o passo social na linha. Não sei, agora já vi aqui a Júlia com a câmara ligada. Conseguem ver o mapa ou não? Sim. Era aquele mapa que estava a faltar, que, enfim, peço desculpa. E com as subsecções estatísticas e aquilo que vai ser estudado. Júlia, não sei se apresenta a arquiteta Júlia Varela, se quiseres dar um ou dois exemplos de possibilidades que os alunos estão a trabalhar. Boa tarde, eu sou assistente da Inês Lobo na Universidade Autónoma, que é responsável pela cadeira e coordenadora do exercício no 5º ano, e eu penso que a Filipa já explicou o modo como o tema lançado foi onde é que nos vamos encontrar, ou seja, estamos a explorar possibilidades de ampliação e qualificação do espaço público neste território, que é um território, como o Nuno disse, e explicou muito bem, um território invisível, escondido, mas que também se calhar por isso encerra possibilidades de requalificação que nos parecem muito interessantes, e realmente desde o início do exercício em outubro temos descoberto sítios e possibilidades, porque na realidade até em termos da construção e da concepção das soluções, quase que arriscaria a dizer que são até relativamente, quer dizer, na sua complexidade são simples, porque o modo como a linha atravessa e constrói o território cria situações mais de divórcio do que propriamente de diálogo com a cidade, que
que acabam por ser passíveis de ser resolvidas com soluções de uma grande simplicidade. Nós, pronto, a Filipa deve ter explicado também, é um grupo de alunos, não é muito grande, o território que estamos a trabalhar à partida não incluiria sequer a ligação para norte, para o Braço de Prata, mas resolvemos integrar trabalhos feitos no ano passado, que no fundo até são a razão pela qual estamos a trabalhar nisso, porque trabalhámos no ano passado na zona de Marvila e havia esta questão da linha férrea, de 2 linhas férreas que atravessavam o território que os alunos estavam a trabalhar, era uma questão muito premente, eles acabaram por encontrar soluções muito, muito interessantes. E pronto, estamos a trabalhar o Val de Chelas muito ao longo da concordância de Chabregas e a ligação até Santa Apolónia, o atravessamento do Planalto, e depois o Val de Alcântara não tanto, mas até há propostas de possibilidades de ampliação do espaço público associado associados ao túnel do Rossio. E eu não sei, Filipa, gostavas que eu falasse em concreto de alguma proposta dos alunos? Não, acho que havia uma questão, havia uma mãozinha levantada e acho que já deu para conseguir, não sei se há assim algum trabalho que tu achas que dentro desta discussão mereça mais a pena, talvez aquele de Campolide. Pois, os trabalhos, alguns deles estão muito centrados então nos lugares que acabam por ser os pontos privilegiados da ligação desta infraestrutura com a cidade, que são as estações. Alguns estão centrados nesta questão, outros não. Temos o trabalho de uma aluna que procura, com a construção de uma estação de Campolide, com uma espécie de edifício e infraestrutura de uma grande delicadeza e de uma grande dimensão ao mesmo tempo, resolve, ou seja, transformar esta estação de Campolide numa estação, ou procurar transformá-la numa estação urbana, que não é, mas isso eu penso que a Filipa, que anda a estudar o bairro em grande detalhe há mais tempo, saberá falar disso melhor que nós, e ao mesmo tempo também resolver questões de ligação entre os bairros, ou seja, não apenas a integração da infraestrutura na malha urbana, mas a ligação entre os bairros que estão de ambos os lados do Val, a Serafina a Liberdade e Campolide. E pronto, e depois tendo sempre em mente, quer dizer, que isto qual é o papel presente e possível papel futuro desta infraestrutura também no que são os movimentos da cidade, como o Nuno falou, se esta linha foi uma linha de mercadorias, transformou-se numa linha de passageiros, agora que movimentos estarão associados a esta linha que atravessa o coração da cidade, não é? Já não atravessa uma zona periférica, mas uma zona que é o coração da cidade, se são movimentos regionais, se são movimentos à escala nacional, se são movimentos urbanos, são questões que também temos que ir equacionando para perceber também qual é o impacto físico e a dimensão que isto vai tendo. Acrescentaria só um pormenorzinho. Em termos de habitação de ferroviários, só tenho conhecimento de 2 lugares. Campolide, com habitação de ferroviários, e Braço de Prata. Braço de Prata tem habitações de operários muito interessantes e bastante mais antigas. Isso é curioso. Porque são as estações mais importantes, onde eles têm que dormir, onde a família... Porque os ferroviários, no passado, a família andava atrás do pai. Como a GNR, como aos militares. Ser ferroviário era alguém que andava um pouco a casa às costas. E, portanto, há lugar para acolher estas famílias que eu conheça em Campolide e Braço de Prata. E hoje em dia já são trabalhos de gente sedentária, não são propriamente nómadas, mas isto marcou um bocadinho a cidade também. E eu penso que se calhar o Nuno com certeza saberá isto, mas é muito curioso também nesta zona oriental o modo como a indústria ligada ao armamento e às estruturas militares foi seguindo sempre esta, não é? Temos junto de Santa Apolónia, penso que seria uma coisa que existe. Uma fundição.
A fábrica de cartuchos, ali à beira-rio, mas depois... Sempre foi... Tem a questão da metalomecânica e da fundição é junto ao rio. Já a estátua de Dom José foi ali fundida por um jato só, junto ao Panteão. Portanto, há uma tradição... onde está o arsenal, onde está o museu militar, é um antigo arsenal. Portanto, onde se fazia as peças. Portanto, há uma tradição de ferro, cirúrgica, se quisermos. E, portanto, prolonga-se claramente por Braço de Prata e pelo armamento de guerra onde estava. Pois, e Chelas também, a um determinado momento, tanto ir transitando. E não sei se há mais estruturas militares assim diretamente ligadas à linha férrea, assim que se possam identificar. Não? Eu conheço, não. E elas estão ali todas na parte oriental. Uhum. Também. Aliás, a componente militar na parte oriental, desde Santa Apolónia, mesmo onde está a Feira da Ladra, tudo aquilo tem uma componente militar forte. O Hospital da Marinha, o Cação, as fundições, há uma componente militar forte, tanto ao Oriente como ao Ocidente. Pois em Belém na ajuda também. Assim, são extremos, são pontas. Bom, se não há mais nada... Queria fazer uma pergunta, se alguém pudesse responder. Diga, Cláudia. Uma pergunta muito rápida, só quase não tem nada com isto. Se alguém sabe a taxa de utilização da estação de Braço de Prata, porque eu acho que, sinceramente, é baixinha, é baixinha. Gente usa esta estação. É baixinha. As pessoas que moram lá ao pé. Esses dados existem, mas eu não os tenho consultado recentemente, mas sei que é... Isso é péssimo, porque há uma estação, há um ativo que é pouco utilizado e é péssimo essa... Mas se é pouco utilizado, o utilizador tem sempre razão nestas coisas, não é? Se é pouco utilizado... Pois, não sei se é uma noção, se é uma noção de percepção, se é uma noção, não sei, mas realmente eu sempre não, tive essa noção que era pouco. Não reside ali muita gente à volta, pronto, é tão simples como isto, e as pessoas não o utilizam. Não, mas tem potencial, sim, mas tem potencial para receber, pois. Tem, sim senhor, isso tem. E podemos criar a potência. Em vez de criar parques, ciclovias e a cimentar isso tudo, podia-se criar umas casinhas. Interessa. É só isso. Mas podemos... Só ia pedir para dar uma breve explicação à Manuela Pereira do porquê da designação de linha de cintura, que ela colocou essa questão no bate-papo. Porque é que se chama linha de cintura? Exatamente. Pela própria configuração, mas fundamentalmente eu vou-vos dizer uma coisa que não está escrita em lado nenhum e nem sei se tenho razão. Porque nunca houve a coragem para ligar Santa Apolónia ao Castro. E ainda bem. Mas nunca houve a coragem. Porque é natural que aquilo está numa aqui e outra ali. Vamos passar aqui. Mas tinha que passar pela praça, pelo Terreiro do Paço. E nunca houve essa coragem. Portanto, olha, vamos ter que dar a volta por trás. Foi basicamente isto. Tem a configuração de circunvalação. Era esta a designação, porque também há a estrada de circunvalação. Aquela que passa na Duque d'Ávila, que vem de Alcântara. Aliás, não é muito longe desta linha de cintura. Vem de Alcântara. É o trajeto basicamente do 42. Alcântara, Maria Pia, Parque Eduardo VII, Corte Inglês, Duque d'Ávila, e vai até a Moraes Soares e depois termina, enfim, um antigo forte de Santa Apolónia, que a maior parte das pessoas nem sabe onde é que fica, mas é um forte giríssimo no meio de uma urbanização contemporânea. Mas pronto, essa era a estrada de circunvalação, que era o limite da cidade. Em Madre Deus, ali ao pé do cemitério judaico, sim. Sim. E portanto, esta linha de cintura não está muito longe da antiga estrada de circunvalação. E, portanto, muito obrigada pelo esclarecimento. Bom, chegamos ao fim da nossa sessão, vamos ter que terminar. Resta-me agradecer a todos os presentes e informar a audiência que a próxima sessão será no dia 9 de abril. O tema são diferentes domínios de integração e dificuldades sentidas, o papel e práticas das instituições de acolhimento de refugiados em Portugal, e vai ser da responsabilidade da Marta Bragstrom, e por isso, no dia 9 de abril, cá nos encontraremos outra vez. Muito obrigada a todos e bom dia.